Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um tema cujo título é prosperidade. Esse tema é baseado no livro de Salmos, capítulo 1. Salmos 1. Nos dias atuais, ouve-se muito falar a respeito da prosperidade. Então, nessa noite, nós queremos tentar esclarecer prosperidade segundo uma visão estritamente bíblica. O termo prosperidade apresenta vários significados, os quais podemos enunciar: qualidade ou estado de ser próspero, situação próspera, pessoa próspera. Tudo isso quer dizer que uma pessoa próspera, irmãos, é um ser afortunado, um ser favorável, que progrediu, que se desenvolveu, ditoso, feliz, venturoso, etc. Porém, biblicamente, a palavra prosperidade vai muito mais além do que isso. Tudo que nós falamos no início ali significa prosperidade. Mas a verdadeira definição de prosperidade nós encontramos no Salmo 1. Em outras palavras, a Bíblia nos informa que ser próspero não significa necessariamente ser rico, uma vez que existem muitos ricos que não são prósperos, pois ser próspero é ter o suficiente para a satisfação pessoal e poder repartir com outras pessoas e com isso sentir-se feliz, realizado. Hoje, nos dias atuais, nós encontramos milhares e milhares de pessoas correndo atrás da felicidade, atrás da paz, da harmonia, para ter uma vida decente. Porém, tais pessoas têm procurado essa realização pessoal nos lugares errados, pois a procuram no shopping, nas boates, em diversões e em centenas de outras fontes que não podem dar a eles uma felicidade e uma paz duradoura. Nessas fontes, irmãos, as pessoas encontram apenas felicidade e paz passageira, momentânea, que fluem como vento e não podem ser armazenadas em suas vidas. São fontes que podemos comprá-las e compará-las a uma lâmpada elétrica que só permanece acesa quando estiver ligada à rede distribuidora de energia. Sabe, irmãos, essas fontes só funcionam quando estiver acionado. Uma vez interrompida, a distribuição ela se apaga. Então a situação dessas pessoas passam a ser piores do que o seu estado inicial. A palavra de Deus, irmãos, nos declara que a única fonte que pode jorrar uma felicidade e paz duradoura é o próprio Deus, através do seu Filho Jesus,
seu Filho amado, Cristo Jesus. Deus quer que seus filhos sejam prósperos. Essa é a vontade do Pai. Ele se interessa que seus filhos sejam prósperos, tenham boas coisas nesta vida passageira nessa terra. Mas, acima de tudo, é vontade de Deus que seus filhos sejam salvos, tenham a vida eterna ao seu lado. Então, irmãos, a vontade de Deus, que tenhamos em primeiro lugar uma prosperidade espiritual, segundo as bênçãos de Deus para a nossa vida, nossa família e nosso trabalho. Se assim não fosse, não estaria escrito: buscai primeiro as coisas do alto e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porém, irmãos, isso não significa que todos os seres humanos têm de ser ricos. Não, nós não precisamos ser ricos materialmente. A nossa prosperidade deve ser primeiramente a espiritual e depois a material. Na economia de Deus, irmãos, o esvaziar vem antes do que encher. A confissão do pecado vem antes do perdão. E a pobreza precede a riqueza. Cristo nos diz que a felicidade no reconhecimento dessa pobreza espiritual que permite a entrada de Deus em nossa vida. Então nós temos de reconhecer antes de qualquer coisa que somos pobres espiritualmente, dando passagem para que Deus entre em nossa vida e o Espírito Santo habite em nós. O homem, ele vive à procura da felicidade, porque tem uma alma doente. Sim, irmãos. E essa alma doente é uma doença terrível, muito pior do que qualquer doença material conhecida nessa terra, como câncer, AIDS, poliomielite, enfim. É muito pior do que qualquer doença, por pior que seja ela. Essa doença é a praga que causa todas as perturbações e dificuldades que há no mundo, que provoca confusões, atritos, decisões na vida dos seres humanos. Essa doença tem um nome. Essa doença se chama pecado. Na ânsia de ser moderno, próspero e feliz, o homem se esquece daquele que o criou. Afasta-se dele. Procura a qualquer custo encontrar a paz. Esquece que essa paz que tanto procura nunca se afastou dele, mas está separada por uma barreira que se chama pecado, que não permite chegarmos até ela, pois a fonte de felicidade plena não admite a entrada do pecado à sua presença. Sabe, irmãos, é por isso que muitas vezes até procuramos Deus, mas nossos pecados se colocam entre Deus e o homem,
e não permite sermos atendidos. Não raras vezes, as pessoas parecem santas, ou bênçãos, porém no seu íntimo, que nós não conseguimos enxergar, elas são mais interessadas em fazer riquezas do que servir a Deus. Sim. O maior interesse do homem é adquirir riquezas e não servir a Deus. E a palavra de Deus nos ensina que devemos priorizar as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais, das coisas terrenas. Você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Se você quer ser próspero, uma condição é imposta em sua vida. Estimar pouco as coisas terrenas, jamais colocando essas coisas materiais diante das espirituais. Jamais colocar as coisas materiais diante das espirituais. Não quero dizer com isso, irmãos, que é errado ter dinheiro. Não. Não é errado. Não é errado você possuir bens. Não, de maneira alguma. Eu seria um verdadeiro idiota se viesse afirmar tal coisa. Haja visto que Deus nos afirma ser dono de todo ouro, toda prata e as demais coisas que existem são dele, foi criada por ele. Então, se ele é dono de todas as coisas, nós, como seus filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. E como herdeiros nós temos direito à herança de nosso Pai. O que quero dizer com isso, irmãos? É que errado é o dinheiro ser dono de você. Você ser escravo dele. Pois também está escrito, o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso quer dizer, irmãos, que o dinheiro não pode ser o Senhor de nossa vida. Não, ele não pode ser o Senhor de nossa vida de maneira alguma. Nosso mestre, ele não pode ser o nosso mestre. Que ele não seja causa para nos desviarmos dos caminhos traçados por Deus para a nossa vida. Deus quer que você seja abraçado, que você prospere. Porém, essa prosperidade depende de nós, que nos coloquemos o mais importante em primeiro lugar. E esse mais importante sempre será Deus. Essa é uma condição, irmãos, necessária a ser preenchida. Isso quer dizer que a prosperidade, irmãos, espiritual é resultante de se colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e andar na verdade. Está lá escrito no livro de Deuteronômio 28. Deus, ele nos promete que se andarmos nos seus estatutos e guardarmos os seus mandamentos e fazermos o que é reto aos olhos de Deus, não aos nossos olhos.
então Ele tirará do nosso meio a enfermidade. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O número dos nossos dias será completo. Também está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 26. Que nossos cestos e as nossas amassadeiras seriam abençoadas, nossos celeiros seriam cheios e que seremos colocados como cabeça e não como cauda. Está lá em Deuteronômio 28, versículos 5, 8 e 13. Todas essas promessas, irmãos, de prosperidade material, nos alerta que elas serão acrescentadas em nossas vidas depois de ter havido uma prosperidade espiritual. Então jamais a prosperidade material virá antes da prosperidade espiritual. Está escrito, irmãos. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Observe, irmãos, que a prosperidade física, material, dependerá sempre da prosperidade espiritual. Lembre-se, a prosperidade é um dom de Deus. E Ele quer a nossa prosperidade e nos ensina a avaliar como podemos obtê-la, estimando pouco as coisas terrenas e priorizando as espirituais. Está escrito, irmãos, se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra, mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada. Palavra escrita no livro de Isaías, no capítulo 1, versículos 19 e 20. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazendas, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Está declarado no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Observe que a promessa de Deus sobre a prosperidade é uma promessa condicional, que dependerá sempre do indivíduo em aceitar ser submisso ao Senhor, fazer-lhe a vontade, buscá-lo de todo o coração. Homens e mulheres de Deus lograram o êxito em suas vidas. Salomão, Josué, os amigos de Daniel, porque suas vidas estavam vinculadas a essa condição imposta por Deus. Esses homens entenderam o verdadeiro significado de prosperidade, que é o bem-estar, a felicidade, a satisfação, o alívio, o conforto, a tranquilidade, como resultado de uma condução com prudência, pois essa promessa depende do perdão dos pecados. Sim, quando somos perdoados por Deus, passamos a ser bem-aventurados. Amém.